Do livro Vinha de Luz, capítulo 178 de 180, obra individual, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Obra individual. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:20. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende nela se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 178, com o título Obra Individual. Emmanuel utiliza esta passagem evangélica escrita por Tiago. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nesta frase, Tiago diz para nós que
Se nós convertermos um erro que está sendo praticado por um pecador, nós vamos salvar ele da morte. E isso vai cobrir uma multidão de pecados. E essa atitude nossa vai agora ser explicada por Emmanuel, que diz: quando o homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. Emmanuel está afirmando que quando uma pessoa comete uma ação má, aquela ação vai ficar ali em seu derredor, na sua atmosfera espiritual. Se uma criatura ignorante a observa, se faz pior. Se uma criatura, então, ignorante, perceber este ato que está sendo ali executado na outra pessoa, essa criatura vai se fazer pior, porque ela vai piorar a situação ali daquele ambiente e daquela pessoa. E continua dizendo que os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. Se essa ação que está sendo executada está sendo vista por olhos menos benevolentes, ele vai endurecer ali aquela situação. Ele vai ser muito mais rígido com aquela pessoa, ao invés de ajudá-lo. E nessa outra parte ele diz que o homem quase retificado, que a identifica, estaciona e desanima. Ele está dizendo de uma outra possibilidade, que aquele homem que está se retificando, que está se melhorando, se ele ver aquilo simplesmente e estaciona, ele se desanima também. Ele diz ainda que o missionário do bem, que a surpreende, encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Se este missionário também fica surpreendido, mas também ele não faz nenhuma atitude, ele vai ter dificuldades para socorrer os outros. Ele fala ainda que, em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Ele está dizendo, então, quando uma pessoa faz alguma coisa negativa para ele, para o outro, isto vai congregar ou vai se juntar à indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, porque outras pessoas vão se juntar com aquela que provocou aquele ato e associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Desta forma, quando há uma ação ruim, negativa, ali vai se ajuntando, vai se aglomerando outras do mesmo teor. É isto que ele está dizendo. Agora ele vai dar uma outra atividade, que é uma boa ação. E quando ele diz que uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Então, se você chega junto a uma pessoa que está praticando um ato negativo, se você a orienta, você, na presença de outras pessoas, ele vai observar aquilo que deve ser feito. Ele vai aprender com você que você tem que ser mais benevolente e que tem que ajudar aquela pessoa que está ali praticando o mal. Então você não deixa propagar o mal e ainda converte aquela pessoa
que cometeu o mal e aquelas que estão te observando. Nesta outra parte, os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. Então, quando você pratica ali uma atitude positiva, boa, aquelas pessoas que não têm benevolência, que estão vendo aquele ato, eles vão receber uma nova claridade para a sua vida íntima. Isto é, eles vão perceber que eles têm que mudar o seu modo de ver. E o homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. Então, aquele homem que está se retificando e vê você a fazer ali uma boa ação, ele vai também receber mais fortaleza. Ele vai perceber que ele está no caminho certo e aí ele vai continuar se restaurando. Diz ainda que o missionário do bem, que a surpreende nela, se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Então vejam que cada pessoa que chega junto a você e àquele que está praticando o mal, passa a ter também uma nova visão, uma visão do bem. E também em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Então vejam bem, uma criatura está praticando o mal. Se você mostra para ela um caminho melhor para que ele possa fazer o bem, aquelas pessoas que chegarão a ver também o que você está vendo, ao invés de levar para o caminho negativo, piorar a situação, vai então começar a ajudar essa criatura, porque ela está vendo que você está ajudando. É exatamente isto. Por isso que ele diz que vai se enlaçando, vai se aglutinando ali sentimentos melhores, de gratidão, de alegria, de esperança e de otimismo, e vai organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Veja o quanto tem um resultado quando você faz uma ação positiva diante de uma ação negativa. E se desejas, ele está nos perguntando, se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Ele está então nos convidando para que nós possamos atender à obra do Mestre Jesus, que é ajudar a todos aqueles que estão ao nosso derredor. Nesta conclusão, ele diz para nós: afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos, que constituem lições vivas do amor edificante. Então ele retifica mais uma vez, para que nós possamos, diante de corações amados, que estão no campo escuro do erro, nós temos que iluminar aquela criatura, para que ela possa retificar as suas lições para o amor edificante. E diz ainda que, recorda-te, ele está dizendo para nós, de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Vejam bem o que ele diz, que quando nós convertemos uma pessoa no sentido de levar a ela uma palavra do bem e ela passa então a ter atitudes melhores, esse espírito do bem, ele passa então a multidões de pessoas e acabar com essas escuras que estão ali impregnadas naquele ambiente, na psique das pessoas,
e vão desaparecer para sempre. Vejam bem, é uma coisa extraordinária quando nós pensarmos desta maneira, que nós temos que espargir o bem para todas as pessoas e não ver o mal na outra pessoa, porque quando nós vemos o mal na outra pessoa, aquilo vai somar com o mal dela. É necessário que nós vejamos como ela está equivocada. E aí nós temos que ajudá-la para ali poder cobrir uma multidão de pecados. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.